O ex-presidente Lula enfrentou nos últimos dias 2 reveses. Uma derrota já esperada na Justiça Federal de Porto Alegre e uma reação de opositores na caravana que ele fez pelo Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesse último estado, 2 ônibus da comitiva foram atingidos por tiros na noite dessa terça-feira. O que pode significar esse episódio de violência em um ano eleitoral? E que papel terá o Supremo Tribunal Federal agora, que está com a palavra sobre uma eventual prisão do ex-presidente? Para analisar esses tempos estranhos que vivemos no país, está conosco o cientista político Bruno Reis, vice-diretor da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Viviane. Tempos estranhos, não? Tempos difíceis, né? Penosos. Como é que você viu essa notícia da caravana? Quer dizer, foi num crescente, né? Ali no sul do país. Sim. E logo depois que aconteceu, hoje, ao longo do dia, vieram as reações. Algumas, teve aí uma reação meio dissonante do candidato do PSDB, né, o Geraldo Alckmin, que disse que isso era uma consequência, né, do que foi plantado, do que Lula plantou no passado, mas, em geral, ao longo do dia, uma reação negativa ao episódio. Sim. Qual que é a sua percepção disso e o que isso significa, como eu disse, num ano eleitoral? É grave, né? Claro, é doloroso quase, assim, chega às vésperas de eleição e você tem um candidato presidencial, ex-presidente da República 2 vezes, alvejado por tiros, quer dizer, sua comitiva, sua caravana, pouco importa, né? Enfim, o resultado da coisa sugere um ato improvisado, né? Não é aquela execução meticulosa que o país contemplou estarrecido no caso da Marielle, né? Mas é algo a mais que, por mais que não chegue a ser surpreendente, tendo em vista a deterioração da atmosfera política e a escalada dos incidentes que antecederam esse episódio lá no Sul, é muito grave, é preocupante e certamente a recepção que o Alckmin deu a isso foi infeliz, né? Eu tenho certeza que ele lamenta. Uma coisa é a gente se dar conta de que a gente não está realmente surpreso disso ter acontecido. E a ideia de que algum maluco eventualmente abrisse fogo um dia desse não está fora das cogitações sequer do próprio Lula. Que a gente sabe que é mais hostil ao Lula que ao sul do país. Isso não está fora das cogitações sequer do próprio Lula, mas isso não torna menos grave, né? E naturalmente as autoridades constituídas nesse momento têm o dever de comparecer para desautorizar, né? Fazer a manifestação, reconhecer a gravidade, anunciar as providências e, enfim, repudiar com a veemência possível qualquer coisa desse tipo, porque é o tipo do precedente inaceitável e que, uma vez que se começa a ser emulado, você desanda uma campanha. Essa aqui, né? é a questão que vem na sequência, né? Isso pode se agravar. Você se referiu aí ao caso Marielle, né? A gente não pode esquecer que nós estamos num período mais delicado, que é o ano eleitoral. Sim. Não é? Que já há, nos últimos anos, isso de forma mais clara, um clima de tensão permanente. Nós temos uma crise política, nós temos um contexto que as coisas parecem desandar, não é? Um contexto que parece favorecer a essa violência política. Nós podemos pensar que isso pode se tornar mais grave? Pode, por exemplo, impedir uma eleição? Eu acho que estamos distante de chegar ao ponto de impedir uma eleição, né? De fato, ninguém foi assassinado na campanha ainda, né? E não são raras as campanhas em que há homicídio, não só mundo afora, e não precisa procurar muito. Estados Unidos, candidatos já foram. Bob Kennedy foi assassinado quando era candidato,
presidente, seu casamento, seu assassinato, nem por isso o calendário eleitoral mexeu. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se eventualmente alguém começa a cogitar de mexer no calendário eleitoral por causa desse tipo de alegação, é um subterfúgio, é um pretexto. Né? Não há razão para, em princípio, você cancelar eleições porque houve violência, ou seria impossível fazer eleição em boa parte do planeta. Né? Então, são coisas distintas e é importante que a gente as mantenha assim. Já houve candidato a presidente no México assassinado há menos de 20 anos. Né? Houve há mais de 20 anos, mas 90 e poucos. Né? Houve Bob Kennedy há 50 anos exatos. Né? Então, são coisas separadas. Acho que estamos longe, por enquanto... Na década de 80, o presidente americano, falhou o nome... Reagan tomou um tiro. Tomou um tiro, podia ter morrido. Podia ter morrido. Tomou um tiro já no exercício do mandato, no primeiro ano do mandato. Então, enfim, a gente perde a sensibilidade para isso um pouco, mas a política está no limiar da violência. A política é o substituto da violência. Se tudo funciona bem, significa que a gente consegue coexistir nas nossas diferenças e temos um lugar para fazer a disputa de poder, temos um rito e temos procedimento e temos um local de barganhar nossas diferenças, e com isso a ideia é que nós paremos de nos matar. Entendeu? Essa Agora, é a ideia. Se a que na falta da política eclode, a gente mata. Esse é o ponto, é assim, quando a política vai mal? Claro. Esse é o ponto, sintoma básico que acontece. Quando a política se fragiliza, quando a política de alguma maneira é percebida como funcionando mal, como da autoridade do sistema e das regras políticas, das instituições, quando a nitidez dos critérios procedimentais começa a evaporar, começa a ser corroída, então a violência se torna mais provável. Violência, eu não estou falando de criminalidade do dia a dia, estou falando de violência política, de violência com os fins políticos, porque os procedimentos vão se tornando mais incertos, a confiabilidade dos procedimentos vai se tornando mais incerta. Então, alguns atores vão estar mais propensos a aceitar riscos, pagar para ver, porque você não sabe exatamente o que decorre desse ou daquele passo legal. Então, a propensão à violência aumenta. Entendeu? Acho que Marielle é parte disso, no certo sentido. Não é todo dia que você tem vereadores assassinados em capitais do país. Você diria que a ascensão da extrema-direita, que defende o uso de armas, a força, pode favorecer essa crescente, essa violência crescente? Essa retórica é ostensivamente violenta. Né? E, naturalmente, ela tende a naturalizar essa tática, digamos assim. Né? De maneira, assim, acaba tornando ela mais plausível, na medida que ela entra na cogitação, ao entrar na retórica do dia a dia, entra no horizonte da fantasia de várias pessoas. E isso é a antessala da materialização do ato. Então, é algo... De um modo geral, é isso também. A retórica... Veja só, a retórica típica da política institucional é a retórica da norma, da lei, da universalidade de direitos humanos, etc. A retórica da política é a retórica de certo centrismo institucional, que é institucionalmente conservador, apegado a procedimentos e que tipicamente são, enfim, tem a adesão de certa centro-esquerda, centro-direita. Né? A retórica mais radical numa direção ou noutra aceita com mais naturalidade a violência e, eventualmente, exige violência. Né? Então, seja de um lado alguém falando em revolução, vou derrubar o governo da burguesia e fazer comunismo, né? Que é algo que está quase da ordem da mitologia, que sumiu totalmente do horizonte real, né? E não faz parte do repertório de nenhum partido relevante no centro da coisa. E, tipicamente, a retórica da extrema-direita tinha sumido da competição eleitoral de maneira relevante. Está fazendo sua reentrada. Aumenta, portanto, a viabilidade, aumenta a plausibilidade. Agora, Bruno, você acha que nós tivemos aí
uma semana bastante movimentada, semana passada, com a atuação, com as sessões do Supremo, né? Ou a sessão do Supremo que foi retomada na quarta e na quinta-feira. E a impressão que a gente tem é que esse clima tenso, que não é só com o que aconteceu no Sul, mas há um clima tenso no país, reverbera dentro do Supremo, no plenário do Supremo. Como é que você viu aquelas sessões que foram decisivas para adiar, né, o julgamento do habeas corpus do Lula, né, que deixou em suspenso até 4 de abril, que decidiu por uma liminar, que também julgou se ia julgar, né, a liminar, e teve foi uma sessão tensa, de bate-boca, de clima pesado, de declarações dos ministros. Como é que você está vendo esse Supremo? Há um sentido em que o Supremo recebe o impacto do clima instalado, da polarização instalada. Mas eu acho que, tendo em vista o poder do Supremo, a centralidade dele no balizamento institucional e procedimental da arbitragem política dos nossos conflitos, é o Supremo que diz como é que pode ou não pode fazer as coisas, o Supremo antes produz a desordem do que sofre o efeito dela, né? Porque o Supremo, em princípio, ele é a nossa Corte Constitucional. Quando as pessoas discordam sobre como vão decidir, o Supremo vai arbitrar. Faz toda a diferença se a arbitragem do Supremo é previsível. Entendeu? O Supremo deve ser aquele tribunal antipático, inacessível, né? Isso que nos irrita, que a gente devia morrer de raiva dele, no sentido, o país inteiro está querendo uma coisa e ele não dá confiança e fala, é assim, e manda fazer o contrário. Entendeu? O Supremo, nesse momento, cada 6 meses decide uma mesma questão numa direção diferente. Mas os próprios ministros, vários deles, têm feito afirmações de que é preciso ouvir as vozes das ruas, inclusive o atual presidente do Supremo. Justamente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque o Supremo está lá, não é para ouvir voz de rua. Quem está lá para ouvir voz de rua é deputado, senador, governadores, prefeitos, presidente da República. Os políticos estão lá para ouvir voz de rua. O Supremo está lá para impor a observância da lei tal como é escrita. Acabou. Porque na hora que o Supremo sai dessa função e começa ele próprio a livremente tentar fazer uma mediação entre o que será que a rua quer e o que será que eu acho que eu posso interpretar que está escrito, ninguém sabe mais o que está valendo e o que não está. Então esse entendimento de que o Supremo é também um tribunal político... Ele é um tribunal político, mas ele tem que estar sensível para a natureza da responsabilidade que ele tem dentro do sistema político, que é do árbitro final, acima de tudo, dos procedimentos a serem adotados, né? E ao decidir sobre isso, eventualmente tem questões de interpretação legítimas que interpelam o Supremo e que podem ter impactos enormes, e é uma dúvida real que o sistema tem, eventualmente uma decisão pode se tornar mais ou menos impreditível. Mas a ideia é que ele está adotando uma interpretação conforme uma interpretação plausível da lei, não conforme a vontade da maioria. A vontade da maioria. Trata-se, ao contrário, as leis estão lá para proteger eventualmente a minoria em seus direitos contra o eventual ímpeto de linchamento que a maioria possa ter. Então, o Supremo, na hora que o Supremo se move de maneira meio errática, impreditível, ao sabor da atmosfera política, todos os atores políticos imersos em maior incerteza ficam mais propensos ao risco. Eles começam a experimentar. Será que se eu for nessa direção, o Supremo topa? Na dúvida, agora, você vai correr risco. Como é que você viu a decisão do Supremo, assim, o impacto que ela pode ter tido, na verdade, não é nem a decisão, mas o impacto que ela pode ter tido nesses episódios, digamos, de ter esquentado o clima lá no Sul. Você acha que isso pode ter influenciado mesmo? O que acontece? Justamente, isso é uma boa ilustração do argumento que eu estou tentando fazer. Quer dizer, se o Supremo é inteiramente preditível, né, ou menos imprevisível do que o espetáculo triste que a gente tem visto ultimamente, então eu posso estar mais ou menos irritado com a jurisprudência vigente, eu posso discordar dela, mas é como é. Não chega a surpreender ninguém. Mas o Supremo dos últimos anos, inclusive na sua interface eleitoral no TSE, ele
adotou um certo ativismo que, em princípio, acho que ele tem muito direito de adotar certo ativismo na interpretação de matéria constitucional, do repertório, do conteúdo específico de direitos previstos na Constituição, etc. Mas, por exemplo, de 2002 para cá, o Supremo se permite reinterpretar a lei eleitoral. Na hora que ele reinterpreta a lei eleitoral, se pode verticalização ou não pode, se pode coligação desse ou daquele jeito ou não pode, fidelidade, etc., ele está se atirando com força no centro do processo de decide quem ganha, quem perde, quem exerce o poder ou não. Então ele se joga no meio do barro da disputa pelo poder, né? Na hora que ele faz isso, não adianta, ele vai ter que decidir se o candidato favorito à presidência da República, ex-presidente 2 vezes, condenado, ele vai ter que decidir se ele pode ou não, se ele vai ser preso ou não vai, se ele vai aguardar um recurso tal ou qual em liberdade ou não, etc. E se vai valer a ficha limpa ou não, ou quando. E já é suficientemente grave que a gente chega a 6 meses da eleição com essas coisas todas em suspenso. Se, além disso, a gente está habituado a interpretar politicamente, por encorajamento do próprio Supremo, as suas próprias decisões, como alguém que está sensível ao que julga ser a voz das ruas, então ele não tem escapatória. Você acha que decidindo como ele decidiu, ele vai enfurecer a turma hostil ao Lula. Decidindo na direção contrária, ele ia enfurecer politicamente a turma a favor do Lula. E ele se torna árbitro político no sentido não do atacado, não de quem dita procedimento, mas no sentido do varejão da decisão política, quem concorre ou não. Agora, a disputa interna que a gente percebe dentro do próprio plenário, entre os ministros, inclusive as pressões, fazendo pressão sobre a presidente né, do Supremo, a presidente do Supremo que dá uma entrevista na véspera de uma reunião que ela não convoca. Essa disputa interna também expressa isso que você está dizendo? Eu acho que expressa, né? Na natureza aguda que ela tem manifestado. Claro que inclinações pessoais, filosóficas, interpretativas de diferentes ministros do Supremo vão estar sempre presentes na arena em qualquer momento. Mas nesse momento isso parece... Claro, se não bastava um, nem precisava a rigor tribunal, ver o que está escrito e pronto. É claro que há questões de natureza interpretativa, mas nesse momento, como tem comentado, muitos comentadores, muitos estudiosos do Supremo, pessoal da área do direito, gente feito Corrado Hubner Mendes, fez um artigo furioso contra o Supremo há pouco tempo atrás, um colega da GV, Diego Werneck Arguelles, apresentou de maneira moderada esse problema. O seguinte, assim... 11 ministros do Supremo são 11 pessoas que têm 11 agendas institucionais, são como se fossem empreendedores institucionais. Eles têm diferentes interpretações e, a partir disso, interpretam a sua atuação lá. Haverá de boa fé, né? Eventualmente, é como se você tivesse, cada ministro, para além de matérias de natureza interpretativa, você tem a agenda política, uma compreensão em muitos deles, de uma agenda política de natureza salvacionista. É como se fosse assim, agora que estamos aqui, nós vamos poder salvar o Brasil daquela barbárie política e aditar a regra a respeito de como o Brasil deveria ou não deveria funcionar. Isso é competência do legislador, não importa se... E o meu ponto é o seguinte, na hora que você tem no Supremo 11 ministros com prioridades político-institucionais, programáticas de natureza jurídica, a respeito de causas na qual ele deve abraçar ali dentro, isso significa pessoas que, em princípio, estão dispostas, aparentemente, a instrumentalizar recursos procedimentais para obter um fim externo ao procedimento. Eu fico pensando assim, meu Deus, isso é a Corte Constitucional, nós somos um país em que a Corte Constitucional é desapegada de procedimento. É isso, quer dizer, se a gente chega ao ponto de... Como é que a gente pode ter qualquer veleidade de ter uma democracia se a Corte Constitucional subordina o procedimento ao que ela julga ser, ou alguns de seus membros julgam ser, o mérito intrínseco da substância dessa ou daquela ação? Se a Corte Constitucional não puder pôr procedimento antes de tudo, ninguém mais põe. Vamos falar um pouquinho da arena eleitoral, a partir, inclusive, dessa decisão que o Supremo deve tomar aí, esse habeas corpus, que ele pode rejeitar, não é? E Lula pode ser preso. Claro. Como é que você vê o impacto disso nessa arena? Não é? Lula preso. Quem se beneficia da prisão de Lula?
Os adversários de Lula. Pois é, mas vamos dizer, então vamos consertar. Ele tem 21 adversários. Quem são os maiores beneficiados? Não, o principal favorito, eu acho, o principal adversário de quem quer que seja o candidato pelo PT ainda é o candidato do PSDB, ainda é Geraldo Alckmin. Né? Eu acho que também é meio inescapável, que está bem claro, eu sempre achei bem claro, e hoje eu acho que todo mundo acha, o candidato do PSDB vai ser o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Né? E ele, enfim, se não tivesse havido o impeachment, eu acho que ele era uma eleição praticamente certa, mas com o impeachment, apesar de não ser tão certa, ele continua favorito, eu diria assim. É o resultado mais normal para acontecer, é uma vitória do Alckmin em outubro. Tá? Enfim, está longe de estar garantido, e o cenário hoje é muito mais incerto a respeito do que acontece em outubro do que em qualquer eleição presidencial recente. Tá? Quando você pegar 6 meses. Você tem assim, o Alckmin, ele tem uma estrutura partidária poderosa, ele já foi candidato, ele é bastante conhecido, é o governador. 4 mandatos no governo de São Paulo. 4 mandatos, mas o fato é que, pelo menos até agora, ele não consegue se mexer nas pesquisas eleitorais, até onde a gente teve acesso. E Jair Bolsonaro tá lá na frente. Parece estar surfando com a ausência de Lula na disputa. Sim, ele está liderando. A minha interpretação do Bolsonaro, que eu tenho dito por aí, é o seguinte: ele pode ganhar? Pode. Né? Um país como o Brasil, essa altura do campeonato, do jeito que está a crise, realmente qualquer coisa quase pode acontecer. Né? Muita gente discute a sério se vai ter eleição ou não. Só para tentar entender, assim, como é que, o que faz, o que está acontecendo no nosso país que uma pessoa como Jair Bolsonaro, que é um ponto fora da curva do eleitor, tradicionalmente, né? Quando a gente fala do eleitor, é porque é a massa, a maior... o eleitor médio. Isso, o eleitor médio, ele não vota de jeito nenhum no Bolsonaro. O que faria o eleitor médio votar no Bolsonaro? Aí que tá, eu estava começando a dizer que as razões pelas quais eu acho que o Bolsonaro não é o favorito, nem na ausência do Lula. Né? Eu tô fazendo aquela ressalva básica, ele pode até ganhar, ninguém está em posição de descartar nada, e todo mundo queimou a língua muitas vezes com Donald Trump. Né? Eu mesmo nesse programa, né, uma semana antes da eleição, eu estava dizendo, não, Hillary está na frente, e se o Trump ganhar vai ser uma virada sem precedentes. Aconteceu a virada sem precedentes. Né? A gente, enunciado o passado. Não, claro, eu sei. Mas a principal proeza dele, no certo sentido, foi ganhar as primárias mais do que ganhar a eleição, embora sim ele tenha virado no final. E aí a gente pode interpretar depois as razões. Bolsonaro pode ganhar? Pode. No quadro de incerteza, de azedume e rejeição da política, o Bolsonaro meio encarna isso. Né? Embora ele mesmo seja deputado há 25 anos, etc, etc. Mas exatamente tudo que tem de estúpido no vocabulário dele traduz, de alguma maneira, uma raiva que é genuína e razoavelmente disseminada nesse momento das pessoas a respeito da política, em boa medida também insuflado pela maneira como a imprensa se dispôs a cobrir a crise política. Né? A imprensa fez uma cobertura desqualificante do que estava acontecendo, fosse no mandato da Dilma, fosse na Lava Jato. Quando, enfim, embora seja tudo que apareceu na Petrobras seja muito grave, os valores são exorbitantes, mas a ideia de contratos superfaturados junto a estatais que irrigam campanhas eleitorais acontece no mundo todo. Né? A Elf foi privatizada depois de um escândalo idêntico lá na França, né? Etc. Então, assim, tem eu acho que a imprensa cobriu isso de uma maneira enlouquecida, né? De maneira que produz um tipo de fúria na população que pode dar num desastre desse. Agora, como é que eu interpreto a posição do Bolsonaro nesse momento? A grande proeza, ele está diante dele ainda. Né? Estar em primeiro lugar ou em segundo, nesse momento, é relativamente fácil. Muita gente que não chegou lá já esteve em posição análoga ao longo desses 25 anos, de 94 para cá. Tá? Ciro Gomes uma hora parecia que ia ganhar, Heloísa Helena já apareceu que ia lá, Marina mais de uma vez, até Garotinho já flertou com essa brincadeira. Eu vi diferentes pesquisas botaram essas pessoas em diferentes lugares, em diferentes momentos. Né? Chegar lá no dia da eleição, entre os dois primeiros,
sendo a eleição presidencial brasileira casada com a eleição para governador nos 27 estados, senadores, deputado federal, deputado estadual, não é brinquedo para quem não tem um palanque nesses estados todos. Só porque nosso tempo está acabando e eu não queria deixar que você situasse aí outras figuras. Nós temos no campo da esquerda, esquerda-direita, centro-esquerda, candidatos como Ciro Gomes, né? Como Marina, que assim, fica um pouco... Está no centro, desde 2010 numa posição... Tá no centro-centro, desde né? 2014, né? Uma posição posição 16, um pouco diferente. quando apoia o impeachment, ela migra, né, do governistas, centro-esquerda para o outro lado. Né? O impeachment é meio divisor de água. E temos lá os governistas, né? O Temer já falando, considerando que é provável que será candidato, talvez numa composição com Meirelles, que ainda se coloca como candidato, que é o ministro da Fazenda. Ninguém tirou o time Rodrigo ainda. Maia, que é do DEM, que é o presidente da Câmara. Enfim, só para que você situasse esses personagens e desse a sua opinião sobre São milhões de balões de ensaio. Todo mundo, num cenário de tanta incerteza, ninguém tira o time de campo unilateralmente antes da hora. Né? Todo mundo mantém o jogo na mesa, né? Aberto para cacifar-se e ver eventualmente se sai um acordo, emplacar. A melhor maneira de você tentar ser vice-presidente numa chapa competitiva é postular a presidência. Ninguém pede para ser vice, né? Ninguém arma candidatura de vice antes de estar sacramentado, né? Antes de estar negociando já a aliança. Né? Então, ainda mais num quadro como o atual, em que a fragmentação da Câmara tem crescido. Na eleição para prefeito em 2016, a dispersão partidária das prefeituras aumentou mais ainda, a identificação partidária diminuiu, de maneira que a incerteza e o cacife que os partidos chegam na eleição está diminuído. Né? Então, isso aumenta a viabilidade de surpresas por fora, o que não quer dizer que as torna altamente prováveis. Né? Eu ainda acho que o mais provável candidato, enfim, a sobrevivente do lado centro-direita é Geraldo Alckmin, e acho sim que o mais provável sobrevivente no primeiro turno pela centro-esquerda é quem o Lula resolver apoiar. Você acha que Lula ainda pode apoiar Ciro Gomes? Até e pode, aí, mas eu... tem a Manuela Dávila. Sinceramente... E tem uma possibilidade de ter um candidato do PT. Eu acho que o mais provável... O PT sozinho tem aproximadamente metade da identificação partidária. Metade das pessoas que preferem algum partido no país, que é uma parcela grande, não rejeita todos. Mas todo mundo que manifesta, você pega o universo das pessoas que manifestam identificação partidária, algo quase 50%, quase metade é petista. Esse lastro político ainda teve uma queda durante o Petrolão, né? E depois o impeachment da Dilma, mas está em recuperação desde 2016. A identificação partidária do PT já foi perto de 30%, mas ele nunca teve sólido eleitoralmente algo em torno de 20%. Nas pesquisas, no auge da crise, bateu em 10% e há 6 meses atrás já estava em 15%. Tendo em vista a posição que Lula tem nas pesquisas hoje, eu acho que o lulismo, lulopetismo, como os adversários gostam de falar, se organizar minimamente, fizer o para casa e não entrar em pânico, se fizer um plano minimamente ajeitado, chega na eleição perto de 20%. Chega no segundo turno? Chega na eleição perto de 20%, assim como o Alckmin não precisa de ter muito mais do que perto de 20% para chegar. E por isso eu acho que o mais provável é esses dois chegarem lá. De novo, tem alguma certeza nesse cenário? Longe disso. Mas... E tem um certo risco de pânico, e eu acho que eu tenho dito para aí, os dois lados dão algum sinal de pânico. Fernando Henrique flertando muito obsessivamente com a aventura do Luciano Huck, né? Quando tem um governador de 4 mandatos em São Paulo com o bloco na rua, né? E o PT do outro lado insistindo com Lula até o fim, quando eu acho que com o Lula enquadrado na ficha limpa, mesmo que esteja solto, acho que no momento do registro da candidatura, a estratégia prudente é botar alguém que possa competir para não perder esse capital de voto que tem. O PT, com o tamanho que tem, ele não pode se dar ao luxo de não lançar candidatos sem se expor a ser predado pelos aliados. Entendeu? Então...
Bruno, muitíssimo obrigada. Nosso tempo realmente está completamente exaurido. Obrigada por você ter vindo. Obrigado a vocês, é sempre um prazer. Eu conversei com o cientista político Bruno Reis. Ele é vice-diretor da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Nosso assunto aqui foi a partir dessa confusão que houve no Sul, ônibus atingidos da caravana e também o Supremo Tribunal Federal tomando decisões em relação ao ex-presidente Lula e a possibilidade dele responder em liberdade até o fim do processo. Enfim, esse clima tenso que acontece em todo o país. O Bruno veio aqui exatamente analisar essas circunstâncias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.